Você já deve ter cruzado por um caminhão assim com a traseira levantada ou arqueado, ou como eles dizem, qualificado. As justificativas desses pilotos são várias. O caminhão fica mais estável, melhora a direção, tem mais aderência nas curvas. Alguns fazem para enganar a fiscalização, para parecer que o caminhão está vazio, outros para levar mais carga, lembrando que o excesso de peso é ilegal. Mas a principal das justificativas é que fica mais bonito, mais invocado. Alguns são tão altos que deve ser bem complicado de fazer o carregamento e descarregamento. E as montadoras gastando uma grana com engenheiros e décadas de pesquisa. Era só pedir para esses futuros pilotos da Fórmula Truck. Olha esse aí, a carreta de um eixo mais arqueada do Brasil. Agora por um outro ângulo, olha como é alta. Já chamou a atenção até dos gringos lá fora. Pelo visto isso é coisa só do Brasil. É engraçado ver eles tentando entender a lógica, como se existisse. O cara ali, tem que haver uma explicação. Mas pelo que eu vi, a grande maioria dos caminhoneiros desaprova a prática. Essa elevação da traseira pode ser feita colocando mais feixes de molas, essas barras de ferro semicurvadas, também pela adição ou alongamento dos calços na suspensão e naqueles com suspensão a ar pelo alongamento das bolsas de ar. Alterar a suspensão de veículos de carga é ilegal, constitui infração grave, com retenção do veículo até regularização. Segundo a Resolução 479 de 2014, essa inclinação não pode passar de 2 graus a partir de uma linha horizontal. Isso dá mais ou menos 3,5 cm para cada metro de comprimento do veículo, e as lanternas traseiras não podem estar acima de 1,20 m do solo. Um caminhão desse tamanho, por exemplo, só poderia chegar a uma elevação de 21 a 31 centímetros, dependendo do modelo. Acho que esse aí passou um pouco. Alguns também gostam de rebaixar a suspensão dianteira, mas segundo a Resolução 479 é proibida a sua alteração, exceto para a instalação do sistema de tração e para incluir ou excluir um eixo. Essas alterações também fazem perder a garantia de fábrica, o que é muito lógico, já que o veículo fica todo comprometido, como vamos ver. Foi feita uma modificação na suspensão e vejam a altura que está essa carroceria. A 1,80 m. Foi adicionada uma bolsa de ar que vem original, alguns calços. O para-choque ele é alongado, por causa de uma colisão ele vai partir devido ao tamanho dele aqui e o veículo vai sofrer aqui a guilhotina. Então, em caso de colisão, o para-choque alongado provavelmente vai se partir e o veículo de trás vai entrar por baixo. Basicamente, o para-choque perde essa função. Os veículos são projetados para ter uma certa segurança em caso de uma colisão frontal, mas não há como se proteger contra isso. E o próprio motorista do caminhão também corre um risco maior. Talvez ele não obedeça às leis de trânsito, mas das leis da física ele não escapa. Com um caminhão arqueado, em caso de uma colisão ou em uma freada brusca, as chances de a carga se desprender são maiores, mesmo estando bem amarrada, e aí a mercadoria vai se deslocar em direção à cabine e pode causar um esmagamento. Agora a questão da estabilidade, ou da falta dela. Quando se projeta um veículo, o objetivo é sempre ter o seu centro de gravidade o mais baixo possível, e esse é um dos grandes benefícios dos veículos elétricos, poder ter a sua pesada bateria alocada no assoalho. Vamos considerar uma carga com uma força-peso representada por um vetor resultante em um único ponto, chamado de centro de gravidade. Erguer a carroceria faz ele se deslocar para cima. Conforme o caminhão e os pneus giram para fazer a curva, vai surgir um atrito entre eles e o solo apontando para o centro da curva, o que permite que o caminhão mude de direção, mas há uma inércia lateral que faz uma força para fora da curva. Como ela é em função da massa, esse centro de gravidade elevado vai formar um binário de forças, um momento de alavanca muito mais forte, que tende a tombar o veículo. Pela equação dá para ver também que isso piora com o quadrado da velocidade e quanto menor for o raio da curva. As elevações e desníveis nas rodovias também podem levar a isso, e sabemos que muitas delas são péssimas. Além de deslocar o centro de gravidade para cima, essa alteração também vai deslocá-lo para frente, e com isso os eixos traseiros vão ficar mais aliviados e os frontais mais sobrecarregados. Segundo o gerente de engenharia de vendas da Volvo Trucks Brasil, ao se colocar mais lâminas de mola na suspensão traseira, ela fica mais dura, e na frente tiram o curso de mola para ficar mais baixa, o que passa a impressão de uma falsa estabilidade, pois o veículo não inclina. O problema é que também não absorve as imperfeições e buracos da pista. Se tiver alguma em uma curva, as chances de tombamento aumentam bastante.
Muitas vezes a sobrecarga no eixo frontal pode passar até da sua capacidade máxima, e tudo isso também compromete o sistema de frenagem do veículo. Como disse o gerente sênior de marketing de produto da Mercedes-Benz, Marcos Andrade, em uma reportagem ao Estadão, além de sobrecarregar o eixo dianteiro e o freio, o controle eletrônico não vai mais atuar de forma correta, pois as características não vão mais ser aquelas de projeto. Segundo o gerente de engenharia de vendas da Volvo Brasil, todos os componentes também vão se desgastar prematuramente, tanto por alterar a distribuição de carga sobre o chassi, quanto pela vibração e pancadas por causa da suspensão endurecida. Como disse Celso Mendonça, gerente de pré-vendas da Scania, com o passar do tempo todos os acessórios começam a mostrar alguma fadiga e a quebrar, podendo haver até trinca de para-brisas e painel. Esses caminhões alterados também provocam mais danos do que muitos caminhões bem maiores. A pressão que o caminhão aplica na estrada é a força-peso dividido pela área de contato de todos os pneus. Então, o problema não é transportar uma carga enorme, é ter ela toda concentrada em uma área pequena. Por isso que o peso de carga permitido vai variar em função do número de eixos e pneus em cada eixo. Nesse caso, uma enorme parte da carga vai estar concentrada no eixo frontal e seus pneus, que muitas vezes pode ser somente um eixo simples com um pneu em cada ponta, já que o caminhão foi projetado para suportar a maior parte do peso na traseira. Com isso, a pressão no solo vai ser enorme, degradando prematuramente as estradas. Como eu já abordei no vídeo sobre os rodotrens australianos, a degradação da rodovia é uma função exponencial do peso nos eixos dividido pelo peso padrão que deveria ter naqueles eixos. A maior parte dos estudos estimam que seja elevada na quarta potência, ou seja, se a carga no mesmo eixo dobrar, a degradação vai ser 16 vezes maior. Ou se for apenas 20% maior, a degradação vai ser 2 vezes maior. Nenhuma montadora no mundo fabrica caminhão arqueado dessa forma, simplesmente porque seria um péssimo projeto de engenharia. Muitos caminhoneiros fazem o arqueamento por desconhecimento de como isso afeta o caminhão, a estrada e os outros veículos. Espero que esse vídeo seja útil. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço aos reis do volante.